E para fechar com chave de ouro, o último, mas não menos importante, pelo contrário, eu pedi para o Juscelino deixar por último, né? É aquele que fala, eu acho, direto à alma do Juscelino ali. Vamos Sim. saber qual é. E eu vou dizer, é um artista que fala direto, é um artista que é a minha referência maior, e eu não tenho. Tem tanta gente boa no Brasil, eu não tenho medo nenhum de dizer a pessoa que mais mudou a minha cabeça no mundo é o artista, da qual eu vou trazer. Nem é o meu disco favorito do artista, mas É um talvez disco seja que o te mais marcou. importante, Maravilha. que é basicamente essa belezinha aqui. Porra, Tom Zé. Que as pessoas ouçam mais Tom Zé. Que demais. Aqui, assim, não tenho palavras para dizer o que o Tom Zé mudou enfim, na minha percepção de mundo, de vida, cara, ele botou o mundo de cabeça para baixo para mim. A primeira vez que eu vi Tom Zé, eu fui correndo comprar, era CD, fui correndo achar, e demorei para achar, né? Achar CD dele e tal, porque eu vi uma apresentação na TV Cultura. E aí, Tom Zé, eu já achei engraçado o nome, né? Tom Zé. Falei, nossa, Tom Zé. Mas, cara, esse show que eu nunca mais achei esse show. Eu vi na época na Cultura, ele Uhum. falava com a plateia, ele fazia todo mundo dar risada, ele Ele é tocava uma jornal, figura. batia no capacete, tocava esmeril. Eu falei, meu, ele tá. Que subversão é essa? E é um artista brasileiro. Tipo, se isso fosse um artista da Europa, ou um artista americano, cara, isso aqui ia ser venerado mundialmente como alguém que rompe com o natural, rompe com o normal e simplesmente dá banana pro chão e flutua. Cara, o cara, ele é absurdo, ele mudou muito minha forma de pensar as coisas, né? A Ele é genial. ponto que quando eu passei a ouvir de fato os discos, que foi depois desse show que eu comecei a ouvir os discos, tudo dele eu via com atenção máxima, porque eu sabia que ele estava botando cada coisa ali por algum sentido, por algum sentido que ele tinha certeza, né? Não, nada estava ali à toa, né? Então, cara, o Tom Zé, até hoje, tudo que eu faço é meio, em termos de arte, assim, é meio. Eu dou uma voltada lá para, né, pedir a bênção e tudo, e o Tom Zé, ele é incrível. Para além do disco Estudando Samba, que é o que eu escolhi para trazer, o artista em si, né? O Uhum. artista em si, ele é impressionante. O Tom Ele é Zé, um dos mais interessantes da música. Curioso, sem querer te cortar, já te cortando, não perco o seu raciocínio. Mas o que eu queria falar assim, ele é muito mais incensado lá fora por músicos foda que reconhece o valor dele do que o grande público aqui no Brasil. E dos baianos ali que fizeram parte do movimento conhecido como Tropicália, ele é o menos insensado e para mim ele é um dos mais interessantes, com uma obra assim muito instigante, muito provocativa, muito reflexiva pô, ouçam mais Tom Zé, galera, por favor. Juscelino, obrigado por mais essa. ouçam mais Ouçam Tom mais Tom Zé, Zé. É isso. ouçam mais Tom Vou fazer Zé. uma camiseta. Ouçam mais Tom Zé. Pô, cara, Não, maravilhoso, maravilhoso. camisa branca, ó, já dá para estampar o Estudando Samba aí, Já ó. tá. Vou fazer uma. Essa aqui é do White Album, mas eu vou fazer. Vou Tchau. fazer uma dessa. Conta pra gente por que ele não podia faltar entre os teus cinco. Bom, Tom Zé não podia faltar. Assim, de cara, qualquer lista que eu coloque, Tom Zé tinha que estar. Eu acho que o Estudando Samba, ele é talvez a síntese maior que eu Da possa hora. trazer nos trabalhos do Tom Zé. Tudo dele é incrível, né? Com defeito de fabricação, o Estudando o Pagode e o Estudando a Bossa, o meu favorito, né? Estudando a Bossa. O Tropicália Lixo Lógico é um descasso, né? Ele tem um disco chamado Canções Eróticas de Niná, também muito bom, o mais recente, Língua Brasileira, e o da época ali, Correio da Estação do Brás, ele tem ali o Todos os Olhos, tem aquela capa polêmica e Polêmica. tudo, então, ele tem também o Seu Caso é Chorar ali, no meio do caminho ele tem o Nave Maria, quando ele estava meio sumido, ele ainda faz o Nave Maria, e o Estudando Samba é o disco também que afunda o Tom Zé, isso para mim é o que mais me instiga, né? Porque a produção do Tom Zé,
pouco antes dele sumir, ele tem um hiato dos anos 80 ali, ele fica sumido, meio esquecido pela mídia, esquecido pelo público, desistindo de tudo, mas a produção que faz ele sumir, se você pegar os 3 discos antes dele entrar nesse ostracismo, é o Estudando Samba, é o Todos os Olhos e é o Correio da Estação do Brás. Vão ouvir esses discos, você vê que coisas maravilhosas que faz o cara sumir. Então, assim, a ideia de parâmetro de qualidade artística, né? É uma coisa que a gente sempre precisa salientar, porque os discos mais impressionantes da carreira do Tom Zé, né? E hoje, né? Tardiamente mais reverenciado que fizeram que ele sumir, né? Ele quase parar, né? A ponto de só nos anos 90, por causa desse mesmo álbum, David Byrne, né? Do Talking Head, encontra ali perdido assim, ele compra alguns discos de samba, reza a lenda que ele ouviu os discos, né? Vários discos, e samba. E isso aqui não é um disco, não é exatamente. É um disco de samba, mas não é exatamente um disco de samba. São outros holofotes, né? São outros lugares que ele está jogando a sua atenção. Então, assim, para falar um pouquinho do álbum em si, ele começa com uma música chamada Man, e a graça também, né? Tirando a música Felicidade do Tom Jobim, né? Que é uma regravação aqui, todas as músicas têm uma sílaba, né? Todos os títulos das músicas têm uma sílaba. Man, toque, to, vai, ui, dói, mãe, em, só, si. Né? E aí tem a felicidade no meio, só que no final tem uma música chamada Índice. E a música Índice é o índice do disco. Então a letra da música é Man, a felicidade só dói se toque. Ele fica falando o título das canções no final, num índice que geralmente é no início, aquela coisa do Tom Zé virar tudo. A música Man, que abre o disco, é um samba em 4x4, o que para quem é músico, quem gosta de fórmula de tempo, sabe que o samba é em 2x4, né? Um samba em 4x4 vai ficar, pelo menos estranho. E ele começa com é muito quebrado, é muito errado. Aí você vai descansar na felicidade do Jobim. Ah, felicidade é uma. Você não consegue descansar porque a canção é completamente desossada, não é um samba tranquilo, é tristeza. Aí, o violão faz tá fazendo um contra esquisito lá, os acordes quebrados. Você fala, caramba, não consegui chão ainda. A música instrumental toque é uma das coisas mais impressionantes, assim. Uma vez eu vi o professor Kohreuter, aquele alemão monstruoso, né, professor de música e tal, ele impressionado com a música toque. Ele falou que era uma música quadridimensional e ele nunca tinha visto um negócio daquele. E é incrível, se vocês ouvirem, a música tá toda quebrada, os instrumentos estão fazendo. Tem um lance meio John Cage, uma coisa meio concretista. Música concreta, E aí. Enfim, ele começa com um cavaquinho fazendo o papel do tamborim. Olha só, cara. É um cavaquinho batendo uma corda só. E as coisas vêm no contratempo e vai te dando um certo chão, ao mesmo tempo vai tirando. Cara, assim, é um disco alucinante. É um disco Estudando Samba é simplesmente uma das coisas mais geniais que eu já ouvi, assim. Do começo ao fim, fora que tem canções dolentes, tem coisas. A canção Mãe, né? É uma canção lindíssima. Tem o seu momento mais para você descansar e você ouvir uma música mais digamos, passional, né? Mas que leve para o seu emocional, tudo. Tem uma música que remete a sambas antigos, que é o Si, né? E tem uma música humorística, que é o Em, né? Então, assim, é um disco esplêndido. Isso aqui isso aqui é ouro. E isso aqui, rapaziada, fez o Tom Zé sumir. Esse disco, nesse nível de pensamento, porque o pensamento aqui não é, por exemplo, o caso do Belchior, é um pensamento reflexivo, filosófico. Aqui é um pensamento musical, é um pensamento para além de tudo isso, sabe? Isso aqui, esse disco vai embora, e a cada audição você vai descobrindo outras malandragens que aconteceram aqui. Então,
Cara, recomendo fortemente, assim. Quem não conhece o Tom Zé, pelo menos ouça o Estudando Samba, que vale a pena, viu? Vale muito a pena. Dica preciosíssima aí do Chico Buarque, quer dizer, do Juscelino, O trazendo Chico Buarque. essa pera. Vou falar pra galera, o pessoal tá sem entender que eu tô te chamando de Chico Buarque. No off, antes de entrar na live, eu perguntei pro Juscelino para ele ficar à vontade, porque eu também tenho um nome pouco usual, né? Não, você não sai esbarrando com o Juscelino aí em cada esquina. Ao mesmo tempo que você não sai esbarrando também com o Ariston, que é o meu nome em cada esquina. E eu perguntei, como eu tenho um apelido, e é fácil, Sal, eu perguntei para o Juscelino como ele preferia ser chamado. Juscelino, Jusce, Ju. Aí ele falou, Chico Buarque. Eu falei, é para já. Alterei aqui a legenda. Falei, chamemos de Chico Buarque. Pronto. Tá resolvido o problema. Resolvida a questão. Ju, meu querido, olha aí, intimidade é uma merda, né? Ju, meu querido, Aê, maravilha. bata papo, cara. Que lista bonita que você trouxe. Você quer falar mais alguma coisa do Tom? Não, eu acho que do Tom, se deixar falar, é 2 horas. Então, Vai eu acho embora. melhor a gente Instigar. A galera já me falou assim, ó, termina a live com gostinho de quero mais. Aí você. Aí Hum. é aquilo que o pessoal vai querer acompanhar mais o canal e tal, vai se interessar. Então, o Expedito tá falando, cadê o disco do Chico? A brincadeira era essa, né? De como o Juscelino queria ser chamado.